A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nossa atuação é pautada por investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável. Fomos uma das primeiras mineradoras do estado a ter sua antiga barragem de rejeitos descaracterizada pela ANM, além de apoiarmos e investirmos em várias ações sociais. Cedro, na vanguarda da mineração. Por que mesmo eu escolhi medicina? Para cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo para mais nada? Não precisa mais ser assim. Você vai ver. A Afya é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada, do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. Afya, viva o melhor da medicina. Olá pessoal, sou Rodrigo Caetano, editor aqui da Exame. Estamos começando mais um painel do Summit ESG e hoje para falar da energia do futuro e o país do presente. É um tópico que eu acho de muita importância econômica e estratégica para o país e para as empresas, né, que vão realmente ter que se engajar nessa frente de transição energética e mudanças climáticas. Bom, eu recebo aqui nos estúdios da Exame a Cristina Pinho, que é presidente do Instituto Luiza Pinho Sartori, fez carreira no setor de óleo e gás e hoje lida com biodiversidade, uma visão bastante interessante desse processo. Recebo também José Renato Brusadin, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Veolia, uma gigante aí da energia renovável. E, remotamente, estamos com Suzana Can Ribeiro, que é diretora da COP na Universidade Federal do Rio de Janeiro, umas instituições aí mais respeitadas e que promove conhecimento na área de energia e, enfim, todas as suas correlatas. Bom, eu vou começar, vou fazer aqui, como nós temos duas mulheres e um homem, eu vou começar pelo homem. Só para inverter, e também porque eu sei que a primeira a falar sempre é mais na fogueira, né? Então eu vou colocar você na fogueira. Combinado. Muito obrigado aqui, José Renato, por vir aqui debater. E eu acho que, enfim, vocês estão extremamente envolvidos aí na questão da energia renovável, uma série de projetos e tudo mais. De que forma você vê, né, o que nós temos hoje no país em termos de energia, que já é bom, e o que nós podemos ter até para continuar ou se colocar economicamente na vanguarda desse processo e ter todas as vantagens de ser um país de energia renovável? Legal. Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que, como você mesmo disse, o país está numa situação que eu diria privilegiada no mundo em relação à energia. Lembrar que hoje a gente está com 85% praticamente da nossa matriz elétrica de origem renovável, que é um número fantástico. Uhum. E a gente está caminhando aí para, dentro de poucos anos, ir para mais de 90%, atingindo 95% em 2026. Então, o que eu acho que, olhando o lado das empresas, né? Então, assim, eu acho que isso é um grande benefício que a gente tem, mérito aqui do Brasil. Acho que o grande desafio é principalmente porque a produção de energia verde, elétrica verde, a gente está ajudando a descarbonização. Mas a indústria precisa também da energia térmica, ela precisa de aquecimento. Uhum. E boa parte dos processos na indústria precisam de queima de combustível, e esses combustíveis hoje são fósseis, na maior parte. Então, eu acho que o grande desafio que eu vejo é justamente fazer essa complementação na parte térmica e promover essa descarbonização através
de novas tecnologias, que inclusive já estão disponíveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem a biomassa, a gente tem o biometano, são fontes que devem ser implementadas, né? que devem ser buscadas para que haja essa complementação em relação ao tema da descarbonização. Né? Sim, sim. Isso é porque a descarbonização, e quando a gente fala em transição energética, eu penso que muitas vezes passa, então nós vamos vamos botar painel solar e fazer energia de vento aqui e está tudo resolvido. Mas na verdade você tem uma série de processos que muitas vezes hoje é impossível realmente você colocar solar, né? Ou vento, quer dizer, a questão térmica é muito, muito importante nesse sentido. Eu aproveito para levar lá para Suzana, justamente para falar um pouco quer dizer, o Brasil ele tem a sua matriz majoritariamente hidrelétrica, majoritariamente eu vou mudar um pouco, né? A maior parte é hidrelétrica, e quando a gente fala de eletricidade, né, energia elétrica, sim, a gente tem aí 85%, né? Mas quando a gente fala de energia, né, do modo geral, combustíveis e tudo mais, aí o número muda. Ainda é bom, melhor do que os outros países, mas é bem mais abaixo, que é 60%, né, negócio assim. Bom, Cristina, já aproveitando, né, essa questão da biodiversidade, eu tenho visto, inclusive, muitos cientistas dizendo que a descarbonização depende, né, de você preservar a biodiversidade, no sentido de que não adianta você reduzir, né, a emissão de carbono se você interfere nos ecossistemas. E que mesmo que você pense em reflorestar, mas se você não tem um ecossistema, né, e aí nós falamos do solo e tudo isso aí, você não consegue atingir as metas, né, do Acordo de Paris. O que você tem trabalhado nesse sentido para associar, né? Muita gente vai falar biodiversidade com energia, ninguém vai entender nada, mas acreditem, tem relação. Não, total. Inclusive o nosso país, então, tem relação, assim, muito, muito intrínseca. Por quê? Porque o maior emissor da nossa matriz não é a geração de energia, como já foi falado aqui, não é transporte, não é energia elétrica, né? Mas sim desmatamento e uso da terra. Sim. Então, esse é o maior emissor do país. Portanto, o desmatamento está totalmente conectado a você estar preservando a biodiversidade. Sim. Então, hoje se fala muito em floresta, mas eu acho que a conversa ela tem que ir além da floresta, mas falar de tudo, da água, do solo, né, da riqueza que a gente tem nesse país. O país é um hotspot de biodiversidade do mundo. Tá? Nós somos os maiores produtores de água do mundo. Nós temos uma Amazônia, que é uma das maiores florestas do mundo, em biodiversidade, não é só em tamanho. Né? Então, nossa responsabilidade para o planeta é muito grande. E aí, o que a gente tem que levar hoje, eu sou conselheira de empresas do segmento de óleo e gás, o que a gente tem que levar para dentro dessas discussões do Conselho? Essa riqueza que nós não podemos tomar ela como garantida. Tá. Muito pelo contrário. Nós temos que tomar ela como responsabilidade. E as empresas do segmento de óleo e gás têm uma responsabilidade muito... mas não sou o maior emissor, mas tem uma responsabilidade muito grande na sua cadeia, porque depois do desmatamento e tal, o transporte é o maior emissor do nosso país. Então, como empresas geradoras de óleo e gás, a gente tem que, claro, garantir a segurança, né, energética do país, mas também temos que descarbonizar a nossa cadeia. Sim. Com inovação, com tecnologia, com processos adequados, com eficiência energética e etc. Mas, o que eu digo hoje, que a gente também tem um outro aspecto, que é uma discussão que ainda não encontrou o seu ponto, na minha percepção, é que não adianta você discutir a redução da oferta de óleo e gás. Você tem que discutir a redução da demanda. Porque enquanto tiver demanda, as empresas vão produzir. Sim. Perfeito. Não tem jeito. Por outro lado também,
Não pode ficar só na conversa de que nós vamos produzir porque com o dinheiro a gente vai... Não. Com o dinheiro a gente vai investir em descarbonização. Então, senão fica essa conversa que não avança, sabe? Então, existe uma responsabilidade das empresas, das pessoas, em buscar a redução da demanda. E nesse ponto, nós tivemos assim um avanço, na minha visão, bastante interessante na COP28, Sim. que tratou não do phase out da produção de óleo e gás, mas do phase down. Então, isso já foi um avanço muito grande. Foi a primeira vez que os países acordaram numa redução responsável, né, da produção de óleo e gás, numa redução bastante interessante da emissão de metano, que é um gás que é muito mais danoso como gás de efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono, Sim. e de investimentos em eficiência energética. E aí você atinge o quê? A demanda. Sim. Então, gente, eu acho que esse é que é o caminho. E a biodiversidade é o que você falou. A gente não, no Brasil, você não vai conseguir atingir a NDC se você não tiver nem redução expressiva, não. É eliminação do desmatamento ilegal. Eu acho interessante porque o José Renato também colocou aqui a questão da biomassa, né? Então, quer dizer, claro que não é biodiversidade isso, mas é aquela história das soluções baseadas na natureza, né? Se você ampliar um pouco esse escopo, e você vai ver que, de repente, o caminho, talvez, para reduzir exatamente o que a Cristina está colocando, a demanda, talvez esteja nessas novas soluções, né? Sim. Não, exatamente. Eu acho que as soluções, elas têm que ser, inclusive, customizadas. É difícil você pensar algo assim que você replica de uma maneira, assim, numa escala enorme, simplesmente copiando, né? Eu acho que tem que entender muito o contexto, o ecossistema, né? Então, se você pegar os projetos, eles têm que ter essa atuação responsável, como a Cristina colocou. E até trazendo um exemplo, né? A gente desenvolveu um projeto junto com a Braskem para troca de matriz energética, na parte da diminuição do gás natural, que era utilizado nas caldeiras para a produção de vapor, né, para o processo da fábrica de PVC em Alagoas, com um projeto com biomassa, mas assim, o projeto ele foi co-construído juntamente com a Veolia, Braskem, justamente no sentido de que o impacto em termos do ecossistema fosse considerado. Então, assim, eu acho que essa acho que é a grande diferença que eu acho que a gente precisa pensar, e a gente está falando de país de presente, país de futuro, mas não é só falar, no futuro a gente vai fazer isso. Não, a gente tem que fazer já. Então, eu acho que tem que ter essa atuação realmente responsável, entendendo qual é o impacto, por exemplo, qual é o impacto de você colocar uma floresta num determinado local. O que vai acontecer ali? Então, tudo isso foram cuidados que nós tomamos aí nesse projeto, para olhar uma forma que a gente chama de um benefício multifacetado, né, que envolve a parte logicamente econômica, os objetivos os ambientais, o social, governança, comunidades. Então eu acho que esse realmente são os caminhos que a gente tem que trilhar. A gente não pode mais aceitar, a sociedade não pode mais aceitar, e as empresas responsáveis, que você não vai fazer o desenvolvimento sustentável. Sim. E a responsabilidade dessa geração, você tem que deixar a coisa sustentável. A empresa ela tem que ser sustentável, não só no seu lucro, que é justamente economicamente tem que fazer sentido, mas tem que fazer sentido também para que você possa gerar riqueza para aquele território, para aquela sociedade. Exato. Então, quando o Ministério do Meio Ambiente ele firma a pé e diz para fazer a exploração na margem equatorial, que é uma riqueza que a gente tem o direito de tirar. Eu concordo com isso. Sim. Aquela sociedade ali, aquele território, eles podem ganhar muito com isso. Mas para isso que eu preciso de uma análise holística que vai levar em consideração não só o dano ao meio ambiente, mas vai levar em consideração também socialmente como é que isso aqui vai ser desenvolvido, como é que essas populações aqui vão ser atingidas, que impactos eu vou ter realmente no meio ambiente, daqui para lá e de lá para cá, quais são as externalidades.
exigir isso é uma coisa que é absolutamente justa, entendeu? Temos a Suzana de volta, Fabião? Não? Bom, então vamos continuar aqui. Eu acho essa discussão, eu acho muito interessante e tem uma coisa. Primeiro, eu acho que essa questão que você trouxe da customização, né? Ela fala muito com uma mudança que nós estamos tendo até nas cadeias de suprimento hoje global. Quer dizer, o que se entende o tal do nearshoring. Por quê? Porque vamos pensar, peraí, vamos, né? Não é um tamanho para todo mundo, né? Sim, sim. Agora, diante disso, e até uma questão polêmica, depois eu quero também tratar com a Cristina isso, eu tenho visto muita gente, por exemplo, falar, não, a gente tem que voltar a pensar em hidrelétricas com reservatório. Né? E aí, eu era meio reticente em relação a mas tem muito impacto, alagar uma área toda. Mas eu me falo, poxa, uma coisa é você alagar na Amazônia, outra coisa, de repente, até que eu tive essa conversa, às vezes você pode usar uma desse reservatório para fazer até um controle de enchente. Né? E sugeriram que isso poderia, não que exista estudo sobre isso, mas poderia ser uma solução, por exemplo, para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quando vocês vão pensar no projeto, né? Que tipo de... tem alguma solução? Você fala, não, essa aqui está descartada. Como é que vocês fazem esse processo? Eu acho que é um excelente ponto, Rodrigo. Eu acho que, eu costumo até dizer internamente, né? Que não tem muita rotina no que a gente faz, justamente por conta desse aspecto, que a gente sempre tem que buscar a melhor solução naquele momento. E a gente evita esses rótulos, né? Porque esses rótulos são uma grande ameaça que eu acho que a gente tem, de eventualmente desconsiderar coisas que seriam efetivamente mais interessantes para serem aplicadas. Você deu o exemplo da hidrelétrica, né? Então eu acho que tudo que você coloca rotula, né? Isso aqui não pode, isso aqui pode. Tem que olhar o contexto, tem que olhar a área. Como você falou, a Amazônia é uma situação, em outro lugar não é. Então eu acho que é um cuidado que nós como sociedade temos que ter, né? Em todas as instâncias, para que a gente tenha um debate realmente produtivo, sim, né? Sim. Então, assim, voltando aqui ao lado empresarial das empresas, eu acho que o foco ele realmente tem que ser na solução, essa visão multifacetada que eu coloquei, né? Então, assim, economicamente o projeto tem que ser interessante, mas tem que olhar toda essa parte dos impactos, né? E o saldo tem que ser positivo, né? Você não, sim, pode ter um projeto que tenha um saldo negativo, não econômico, é o saldo global, né? Porque, no fundo, ainda mais quando você fala de projetos de energia que vão gerar muita energia, tudo tem impacto. Se você coloca lá uma turbina eólica, tem um impacto. É menor do que se alagar uma área gigante, claro. Sim, sim. Mas tem um impacto. E aí que é a questão, quer dizer, é possível mitigar esses impactos e de que forma, e qual é a abordagem, né, que em relação à biodiversidade, qual a abordagem que é necessário ter e os instrumentos para que esses impactos realmente sejam reduzidos, mesmo quando você vai fazer projetos de grande escala, como citei uma hidrelétrica, ou mesmo você vai fazer uma série de usinas eólicas ou solares, né? Quer dizer, ali um impacto que não é para ser ignorado, né? Você sabe uma crítica que eu sempre vejo, assim, e eu acho que deve ter a sua razão? Falta pragmatismo nas soluções, sabe? Eu concordo com você. Você vai na Noruega, cara, os caras, se eles tiverem que derrubar um fiord para poder fazer um tanque de experimentação de bomba submersa, porque eles depois vão explorar gás, vai fazer tudo submarino lá, eles fazem. Mas aquilo ali é analisado o impacto daquilo. Eu vou fazer uma piscina aqui, mas aqui... Mas, por outro lado, você vai nas cidades e o porto que está dentro da cidade, a água é transparente.
cheia de peixe, inclusive com patinhos. Então, assim, algumas coisas você tem que ser pragmático. E muitas vezes eu acho que falta pragmatismo nas nossas análises. Porque não falta tecnologia nem conhecimento. Sim, sim. E você consegue fazer tudo isso. Então, a gente avançou tanto em outras coisas. Então, agora é um momento em que a gente precisa ser ainda mais pragmático. Porque a gente tem que lidar com muitas frentes de riscos. Sim. Os riscos que a gente que não consegue mapear. Os riscos que a gente consegue mapear e que estão aí batendo na nossa porta, que são as mudanças climáticas. O risco da segurança de energia, segurança energética. Então, mais do que nunca, as instituições no Brasil, seus órgãos reguladores e as nossas práticas e os nossos processos, eles têm que ser muito transparentes, comunicados e tratados de uma maneira pragmática. De forma que a gente possa evoluir como sociedade. Porque a gente já chegou à conclusão que o desenvolvimento econômico a todo custo não é possível. Sim. Então, se não é possível, vamos fazer de outro jeito. É do outro jeito que tem esse plano de transformação ecológica do ministro Haddad, que está lá com ele, e que tem os seus braços nos vários outros ministérios. Por um acaso, eu estou fazendo parte também do Conselhão. Do Conselho de Desenvolvimento Econômico. O famoso Conselhão. Ora, eu vou te dar uma boa notícia. É a primeira vez que eu vejo que há uma conexão entre os ministérios, cada um com um plano que visa esse desenvolvimento econômico sustentável e que fala com o plano de transformação ecológica. Sim. Então, é um outro Brasil, cara. É um Brasil que vai trazer diferente. Não vai ser uma economia linear, mas uma economia circular. Porque não tem outra maneira. Mas para isso você tem que ter um ambiente apropriado de incentivo para as empresas, porque as soluções têm que ficar de pé. Sim. Economicamente. Exato. Ninguém está aqui para perder dinheiro, porque uma empresa que não dá lucro, ela não vai se sustentar. Exato. E se ela não for sustentar, ela não vai gerar nem riqueza, nem emprego. Não é isso que a gente quer. E isso eu acho que tem uma... Eu acompanho esse processo, né, há bastante tempo. E eu acho que essa visão de que do pragmatismo, eu acho que vem muito do setor privado. E é uma via de mão dupla. Então, primeiro, eu acho que a academia, os ambientalistas, eles começaram a se abrir mais para umas ideias do setor privado, dizendo, olha, gente, ok, eu entendo, nós estamos numa situação, mas a solução passa por a gente tomar uma série de medidas, e essas medidas, muitas vezes, elas não podem ser tomadas em paralelo, elas têm que seguir uma depois da outra, caso contrário, o impacto é muito grande. Mas também abre um certo espaço para o setor privado, né? Ser pragmático, porém também compreender a dimensão do desafio. E eu acho que isso aconteceu nos últimos anos, e aí resulta, né, nesses melhores entendimentos. Hoje, olhando, né, olha, já tem algum tempo aí também nessa militância, né? Como é que você vê a relação até com os próprios clientes, né, a relação com os setores aí da iniciativa privada que antes eram reticentes? Sim, é interessante isso. A gente vê diferentes graus de maturidade, tá? Então, às vezes, nós temos conversas com alguns clientes que demonstram realmente ceticismo e pouca atratividade em trabalhar numa agenda, vamos dizer, com um foco mais na parte, vamos dizer, ambiental, por exemplo, na parte de verde, vamos dizer assim. Então, assim, é compreensível por um certo ponto, por um certo lado, que é você imaginar que a indústria brasileira ela está sofrendo há muitos anos, né? Então, esse é um grande desafio que eu vejo, né? Porque a indústria, tem muitos setores da indústria que estão vendendo o almoço para comprar o jantar, né? Como a gente fala na gíria. Então, aí você fala, puta, não, vamos ver aqui um projeto tal para descarbonizar, não sei o quê. Então, nem sempre isso não vale para todos, mas para aquelas empresas que estão com um maior amadurecimento e maior compreensão disso que nós estamos falando aqui, isso já fica cada vez mais claro e eu percebo isso mudando muito, principalmente nos últimos 2 anos. Né? Conversas que eu tinha há 2, 3 anos atrás são muito diferentes das conversas que a gente tem hoje.
né? Então, nitidamente a gente vê isso, o que dá otimismo eu fico otimista em relação a isso. Lógico que tem uma série de temas que têm que ser trabalhados, né? Então, como a Cristina disse aqui, né? As empresas também não vão... Você vai apresentar um projeto maravilhoso e se a conta não fechar ali no final, não vai dar, não vai né? dar, né? Mas a disposição em buscar, em tratar, então a gente acredita muito nessa co-construção e eu tenho visto isso com bastante otimismo, né? Então, eu acho que, para isso também, acho que é muito importante que as empresas, as indústrias, elas tenham essas parcerias. Eu acho que é um trabalho muito de parceria, né? De quem promove, ajuda nas soluções, nessa construção. Acho que é bem importante que isso ocorra, esse diálogo, né? Essa busca comum aí para a gente buscar o êxito nesses projetos. Legal, deixa eu levar aqui para a Suzana. Suzana, na academia também enxergam que há uma necessidade maior de pragmatismo e talvez também de, né, não duvidar da ciência também, né, que é uma coisa que às vezes a gente vê. Como é que você enxerga esse processo? Olha, eu vejo que é muito importante que a gente perceba as oportunidades que tem, né? Eu acho que a parceria, como foi comentado aí, enfim, tanto do setor privado, quanto governo, quanto academia, ela é essencial. Aliás, foi isso, né, foi esse modelo tripartite que, de certa forma, foi essencial para a recuperação dos países no pós-guerra, sobretudo os Estados Unidos, né, que fez muito esse tipo de ação depois da guerra. E isso é uma questão que eu vejo com enorme importância, principalmente quando a gente está discutindo, como estamos falando agora, de novas fontes de energia, de descarbonização, etc., porque tem dados da própria Agência Internacional de Energia, não é um dado do Brasil, mostrando que cerca de 45% a 50%, ou seja, quase metade, das soluções tecnológicas, né, para a descarbonização, para se atingir realmente limites administráveis, né, de mudança do clima e de padrões climáticos, quase metade disso ainda não está em escala comercial. Então, o papel da academia, né, dos centros de pesquisa, não é tornar nada comercial, não é o nosso expertise, né? O que a gente faz é em escala piloto, são modelos, bancada, muitas vezes. Então, para dar esse salto, é necessário que a empresa esteja junto. Não adianta a academia sozinha não vai colocar um produto no mercado. A inovação tecnológica passa pela proximidade, número um, com o setor privado, né, que é quem sabe fazer isso, né, colocar, né, os projetos, enfim, de pé, e para o governo também, que tem um papel essencial de incentivar, de criar um ambiente, né, seguro para que possa haver a inovação. Então, eu vejo que isso é uma coisa que falta bastante ao Brasil. O Brasil, ele está, ainda que tenha subido alguns pontos do ranking, né, de inovação, o índice global de inovação, a gente está muito atrás em termos de patente, em termos de inovação no mercado. Aquilo que a gente avançou muito foi exatamente na área de petróleo, né, que, por mais, até brinco, que pode ser o mais paradoxal, né, de se falar, mas que eu falo que é um celeiro das grandes inovações que em outras áreas, não só de petróleo, quando você vê robótica, gêmeos digitais, sensoramento, tudo isso veio de investimentos pesados da área do petróleo nas universidades, centros de pesquisa, claro, muito capitaneado também por Petrobras, mas houve uma decisão do governo. Então, nessa área, o Brasil avançou fortemente, a gente tem prêmios internacionais, é reconhecido internacionalmente. Uma outra área que o Brasil avançou fortemente foi na área de bioetanol, que também foi uma decisão
de que vamos investir nisso. E aí a gente responde bem. A ciência, a tecnologia, a gente consegue, a gente tem no Brasil inteiro uma competência instalada muito grande e que me dá um certo receio que a gente comece a perder isso, porque como a gente fala de economia verde, transição energética, transição digital, a gente está falando de um número, né, um mix de alternativas muito grande. Então, essa falta de foco, eu acho que pode nos prejudicar, porque é claro que o Brasil tem vantagens comparativas enormes, sobretudo quando se fala de recursos naturais, seja pela área que a gente tem, de terras, o país tropical, com sol, com biomassa, etc. Então, eu vejo que esse foco que foi dado no passado, né, para petróleo, e que a gente mostrou como respondemos bem a isso, o foco que foi dado para bioetanol também no passado, e a gente, de novo, mostrou como a gente avançou nisso, eu acho que precisaria ter também nessas outras áreas, né, que eu acho que a gente ficou meio refém, né, e eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme. Recentemente a gente aumentou bastante o uso de eólica e tudo, mas se a gente for ver, a gente perdeu o protagonismo nessas fontes, apesar de sermos um país com enorme potencial para todas as renováveis, né, eólica, solar, biomassa. Então eu vejo que realmente falta esse elo, né, mais forte, essa liga mais forte entre academia, setor privado e governo. Eu vou aproveitar a sua fala e vou trazer aqui uma pergunta mais prática, porque eu acho muito interessante sempre dar esses contextos no sentido que, como a Suzana colocou, o modelo já foi testado e aprovado. Quer dizer, os Estados Unidos fez isso no pós-guerra, né? Estamos falando da década de 50, né, certo? Então, assim, não é quer dizer, o modelo existe, já foi colocado em prática, já foi testado, sabemos onde deu certo e onde deu errado. Como bem colocado também pela Suzana, a tecnologia existe, né? Falta a escala, quer dizer, por mais que a gente saiba aí, metade ainda está em fase experimental, mas ela está aí, né? Então, assim, se nós temos o modelo, temos a tecnologia, o que precisa para destravar esses entendimentos? Aí eu acho legal, a gente vai ter aqui três, um terceiro setor, né? As empresas aqui e a universidade. Quer dizer, o que está faltando para que tudo isso, né, que nós temos aí na mesa comece a funcionar? Começando pelo José Renato. Bom, eu acho que, conforme a Suzana colocou, né, eu acho que está faltando realmente a interação, né? Então, olhando aqui pelo lado das empresas, eu acho que as empresas realmente têm que buscar a academia, têm que buscar terceiro setor, justamente para buscar essas soluções, para que elas sejam efetivas, sejam, vamos dizer, sejam implementáveis, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tem que ter trazer, vamos dizer, aquilo que está sendo desenvolvido na academia, né, para o ambiente de negócio é muito importante. A Veolia faz isso, né? A gente faz e quer fazer mais. Tá? Então, buscar, por exemplo, circularidade, a gente falou aqui da energia, mas estamos falando, né, da energia, e o reaproveitamento energético é um ponto importantíssimo, né? Então, por exemplo, alimentos, tem resíduos. Resíduos também são fontes de energia. Então, buscar a biodigestão, buscar fontes aí que existem para você transformar isso em energia. E, logicamente, isso precisa também de pesquisa, porque se você está num cliente A ou B, você tem um resíduo diferente, e tudo isso requer realmente pesquisa e inovação. Você tem que buscar isso. Então, é algo que a gente tem feito com o apoio da academia e tem dado certo, a gente quer replicar mais. E também
acho que também tem que ter uma transversalidade, porque não só a academia, mas também as empresas, né? Então, o tema da inovação aberta, né? Então, um ambiente de colaboração para buscar as soluções. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar, do ponto de vista empresarial, é justamente ter essa aproximação, e o que eu sempre também falo lá internamente, tirar realmente as coisas do papel, não ficar assim, um estudo bonito, que legal, a gente pode fazer isso. Não, trazer para a prática, fazer o piloto e depois já pensar dentro de um cronograma de desenvolvimento em colocar isso em uso, né, em implantação. Sim. E depois fazer uma escala, né? Então, eu acho que esse é o caminho, mas eu acho que depende muito também desse despertar das empresas, assim como a gente estava falando aqui, da maneira como as empresas estão vendo. Eu acho que é importante que as empresas realmente se despertem para isso, né? Então, assim, as soluções, muitas delas existem, algumas ainda não existem, algumas não existem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em descarbonização, a gente sabe que tem coisas que ainda têm que ser criadas e desenvolvidas e às vezes ou outra parece um breakthrough aí, né? Que alguma coisa disruptiva. Então, eu acho que esse é o caminho aí. Legal. Cristina, como é que destrava? Rapaz, é pela dor. Eu estou te falando. Olha os 2 exemplos que a Suzana deu. Petróleo, fomos para o mar, fomos para o offshore, fomos para o deep water. Por quê? Porque não tinha onshore. Mas por que eu fui? Segurança energética. Sim. O país precisava ser independente, não é isso? Na produção de petróleo e gás. Aí nós fomos. Biocombustível, pela dor. Foi a crise. A gente teve que substituir a gasolina, que deu aquele absurdo lá na crise do petróleo. Sim, sim. Nós fomos lá e discutimos com a sociedade e tal, com a indústria automobilística, e criamos esse mercado magnífico que vai nos ajudar agora tremendamente para ir para o híbrido. Gás. Quando a gente teve o problema das hidrelétricas, lembra? Pedro Parente fez com que a gente tivesse uma redução e a população brasileira respondeu na redução do consumo de energia, com eficiência energética, com uma comunicação adequada, mas a gente respondeu. E respondeu também com a criação de um monte de térmica. Depois criamos tanta térmica que não tinha nem gás para todas as térmicas, foi um desespero. Né? Eu estava na Petrobras nessa época. Mas então, é pela dor. Mas, que dor é essa? Mas a gente já está sentindo dor. Mas veja a dor que a gente está sentindo de mudança climática. Gente, essa dor está lá no sul, essa dor está lá no meu vizinho. É diferente de você sofrer um racionamento de energia, que é imediato. Outra coisa também, como o Brasil também se assenta no fato de que aquilo que eu acabei de falar, o maior problema de emissão do Brasil, e para a gente poder ter uma boa imagem lá fora, é a redução do desmatamento, já conseguimos isso, para atingir as NDCs, então fica todo mundo ali meio que no berço esplêndido, ainda com seu carro a diesel. Sim. Entendeu? Não vai. Ontem eu estava ouvindo um colega meu que é presidente que é o chair da COSAN, ele estava dizendo, tem que estudar o caso brasileiro. Você está lá com o seu carro com etanol e gasolina. O cara já faz a conta. Ele entrou num determinado preço da gasolina, ele vai para etanol. Porque ele já fez a conta da eficiência e tal, não sei o que lá. Trocou, ele vai para gasolina. Não tem aquela consciência, não, eu vou usar etanol porque é menos emissor, né? Sim. É mais amigável pro ambiente. Não tem isso. É grana, é dor, não adianta. Pelo amor, como é que a gente vai fazer? Aí são os incentivos, é o mercado de carbono. Tem que ter incentivo para as empresas, gente, senão eles não vão. Eles vão, mas assim, devagar. E a gente tem pressa. E com pressa, bicho, só com um incentivo lá na frente, né? Para que a gente possa ter esse caminho aí mais acelerado no Brasil. Sim. Suzana? Suzana caiu. Bom, então... caiu, né? Bom, depois a gente edita aqui, a gente dá um jeito aqui, Fabião. Até essa questão do etanol eu acho muito, muito interessante mesmo, porque, de fato, eu sou fora da curva, eu sou
usuário de etanol aí, né? Sempre. Meu carro acho que nunca rodou com gasolina. Mas eu tenho dificuldade até convencer, às vezes, amigos ou até familiares. Por que você não põe etanol? Não, mas tá mais caro. Faz a conta, no fim do ano, você vai ficar mudando para lá e para cá, no fim do ano você vai ter economizado R$10, se tanto. Então, assim, eu também não vejo necessidade de ficar trocando de combustível. Bom, gente, mas infelizmente estamos aqui no final do nosso painel. Foi um prazer receber vocês aqui. E essa discussão eu acho que é muito interessante, ainda mais quando a gente consegue, né, ter visões diferenciadas de vários setores. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Suzana. Foi muito bom debater o tema aqui com vocês. Legal. Bom, gente, chegamos ao fim aqui desse painel, mas o mês do ESG na Exame continua. Temos aí bastante conteúdo para vocês em várias áreas do ESG. Então fique com a gente e até a próxima.